Fala galera, tudo bem? Aqui é o Léo, arquiteto de cloud. Como vocês podem perceber, eu não estou no meu lugar padrão, então não estou na caverna, não estou no centro de operações. A gente está no Café com Cloud na estrada, mas eu não podia deixar de trazer conteúdo para vocês. Então hoje a gente vai conversar sobre otimização de custo no DynamoDB. Então se você pretende utilizar DynamoDB, ou se você já está usando DynamoDB, se liga nesse vídeo que a gente vai dar várias dicas de como que você pode entender melhor como que é o custo no DynamoDB e como que você pode otimizar esse custo. Então, bora pro vídeo? Então, vamos ao nosso bom e velho mapa mental. Algumas pessoas me perguntam, eu uso MindMeister, sei lá, dependendo do teu sotaque. Mas é um programa de mapa mental bem legal e eu gosto particularmente de mapa mental, principalmente quando você quer sumarizar um conhecimento. Então, eu uso bastante o mapa mental, principalmente quando eu quero centralizar algum estudo específico, tal. Então, depois de aprofundar, eu procuro sempre criar um mapa mental para ficar mais claro dentro da minha cabeça. E já recebi o feedback que vocês curtem, então eu vou continuar usando, tá bom? Galera, então hoje a gente vai falar sobre otimização de custos no DynamoDB. E aí a gente tem algumas coisas específicas para a gente conversar, beleza? Então a gente vai conversar sobre RCUs, que é as Read Capacity Units, a gente vai conversar sobre as WCUs, que é a Write Capacity Units, a gente vai falar sobre storage consumido, a gente vai falar sobre modos de capacidade e a gente vai falar sobre features. Todas essas características contam em termos financeiros para o billing que você tem no DynamoDB, beleza? Então, show de bola. Vamos começar a falar sobre leituras. Então, vamos falar sobre as nossas maravilhosas RCUs. Show de bola. Primeira característica importante quando a gente fala de RCUs é o data model e os nomes de atributo. Quando a gente fala de data model, a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que o data model que eu tenho, será que o modelo de dados que eu construí para minha tabela do DynamoDB, será que esse data model ele é um modelo de dados otimizado? Será que é um modelo de dados interessante? E aí, quando a gente pensa em data model, a gente pensa em duas características principais, as PKs e as SKs. Né? As partition keys e as sort keys, e a partition key e a sort key juntas dão origem à primary key. Então, a nossa partition key ela precisa ser muito bem escolhida para que a gente tenha otimização de leitura. Né? Se eu escolher uma partition key ruim, eu vou ler muito mais do que eu preciso quando eu vou fazer, por exemplo, um get item. Então, a modelagem de dados, o meu data model, a minha denormalização de dados precisa estar bem feita para que a gente tenha otimização. Então, logo de cara, a parte de modelagem de dados é fundamental. Diria para vocês que o sucesso ou fracasso de um projeto de DynamoDB, 90% está relacionado com a modelagem. Né? Então, a gente conseguir fazer uma boa modelagem, a gente vai conseguir economizar não só em RCUs, como WCUs, enfim, e ter uma latência, uma experiência de usuário mais interessante, mais escalabilidade, porque a gente vai evitar partições quentes dentro do DynamoDB. Tal. Então, é bem legal a gente pensar em modelagem de dados. Só que também um ponto que muitas pessoas esquecem é os attribute names. Então, dentro de um item, e aí o item seria a mesma coisa que uma linha dentro de um banco de dados relacional, um item para o DynamoDB ele é composto de diversos atributos. E esses atributos eles possuem o nome do atributo e o valor do atributo. Legal? O nome do atributo é uma forma de você identificar o que aquela informação é. E o valor do atributo é realmente o que você quer armazenar. Beleza? Uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas é muito importante quando a gente fala de custo no DynamoDB, é que os nomes de atributo
também contam para o teu consumo de RCU. Então, quando você está fazendo uma modelagem DynamoDB e você coloca, por exemplo, o nome de atributo, lembrança de quando eu fui para Piracicaba. Se você usa um nome de atributo desse tamanho, toda vez que você for ler este item, e este item possui esse atributo específico, você vai gastar RCUs para ler lembrança de quando eu fui para Piracicaba, ao invés de ler o valor. Você está gastando dinheiro, literalmente lendo o nome do atributo, ao invés de ler o valor do atributo, que é o que você realmente quer. Então, quando a gente vai fazer modelagem do DynamoDB, a gente tem que se preocupar com o nome dos atributos. E aqui pode parecer uma coisa besta, pequena, mas ao longo de um mês inteiro, a quantidade de dinheiro que a gente gasta lendo o nome de atributo pode sim ser um valor muito grande na conta de vocês. Então, pensem nisso. Não só na modelagem de dados, mas também no nome que a gente coloca dentro dos atributos. Beleza? Próximo ponto importante, eu estou fazendo uma query ou eu estou fazendo um scan no DynamoDB? Então, query sempre é um acesso via chave de partição, é o acesso que eu estou fazendo um key value lookup, então estou indo pela minha chave de partição específica e estou pegando um pedaço dos meus dados, isso é uma query. E um scan é quando eu estou lendo a tabela inteira. Então, muitos clientes também não sabiam. Poxa, Léo, eu submeto aqui a query no Dynamo, a query responde num tempo ok, e tá tudo bem, não tá tudo bem, porque se a gente olhar nas métricas do CloudWatch do Dynamo, a gente consegue ver, por exemplo, que você executou um scan ao invés de você executar uma query. Isso significa que você está lendo a tabela inteira toda vez. E aí isso tem a possibilidade de se tornar ainda pior, porque no Dynamo a gente não tem uma estrutura de memória na frente do banco de dados. Então, toda vez que você vai fazer uma leitura, você vai gastar RCUs, a não ser que você tenha uma camada de memória na frente do Dynamo, como o DAX, por exemplo, para você otimizar isso e não consumir RCUs toda hora que você for ler. Mas, quando você faz um scan, via de regra, você está sim lendo a tabela inteira e consumindo RCUs. Então você tem que monitorar se você está fazendo queries e se você está fazendo scans. E uma coisa muito importante é a modelagem de dados que eu fiz hoje. A aplicação é uma coisa viva. A gente pode ter requirements novos vindo da nossa aplicação e a gente precisa garantir que a modelagem no Dynamo está aderente ao requirement novo da aplicação. Isso significa que se a gente tiver uma necessidade, por exemplo, de varrer a nossa tabela do Dynamo por um atributo que não é a nossa chave de partição e não é a nossa chave de ordenação, a sort key, a gente pode ter problemas. Então a gente tem que monitorar a execução de scans. E caso a gente perceba que a gente está executando scans onde a gente não executava, ou que a gente começou a executar mais do que a gente executava antes, isso dá a entender que a gente tem um novo padrão de acesso que a gente precisa ajustar. Então, muito cuidado também quando você está executando queries e quando você está executando scans. Outro ponto importante é strong consistency e transacional. Qual que é a diferença principal aqui? Nas APIs do Dynamo, a gente tem a possibilidade de pedir uma leitura consistente. O que é a leitura consistente? Significa que nas estruturas internas do DynamoDB, eu vou procurar pelo storage node principal, pelo leader node que a gente chama. Isso significa que eu estou garantindo que o dado que eu vou ler é o último dado gravado. Isso em banco de dados a gente chama de Read After Write Consistency. Então é a consistência de leitura após eu imediatamente ter escrito o dado. Só que nem sempre quando a gente vai fazer uma leitura, a gente quer uma leitura fortemente consistente. A gente pode querer uma leitura eventualmente consistente. E o DynamoDB, ele direciona a gente para consumir uma leitura eventualmente consistente exatamente porque ela é mais escalável, ela é mais performática e ela custa menos em termos computacionais, porque eu consigo, por exemplo, utilizar nodes de storage diferentes do node leader. Então, exatamente por isso que a leitura fortemente consistente, ela custa o dobro de uma leitura eventualmente consistente. Então, uma leitura fortemente consistente, você vai ler 4 KB por vez,
para cada uma RCU, e uma leitura eventualmente consistente, você vai ler 8 KB para cada RCU. Então, isso significa que se você simplesmente pegar o DynamoDB e definir que toda a leitura vai ser consistente, significa que você está pagando o dobro de RCUs daquilo que você eventualmente precisaria. Então, abraça a consistência eventual sempre que for possível. Claro, se houver algum requirement de alguma chamada de API específica que precisa ser fortemente consistente, toma a decisão consciente e seja feliz. Mas a boa prática aqui é a gente evitar fazer leituras fortemente consistentes se não tem uma necessidade, um requirement da aplicação pedindo isso. A mesma coisa chamada de API do tipo transacional. O que é o tipo transacional? Significa que aquele conjunto de comandos específicos que eu estou submetendo para o DynamoDB, eu quero que aquele conjunto específico de comandos sejam tratados com o escopo de transação. Isso significa que, se eu estou chamando de uma forma transacional, dentro do escopo de transação, eu já estou implicando numa consistência forte. Então, a mesma coisa, sempre usa a API transacional do DynamoDB quando for realmente necessário. Caso contrário, você está pagando dinheiro a mais e gastando dinheiro de forma desnecessária. Então, abraça a consistência eventual e apenas usa as chamadas de API transacionais quando realmente você tem um escopo transacional. Quando você quer manipular tabelas diferentes, quando você quer garantir que aquele conjunto de comandos sejam tratados como uma única transação. Isso significa que se algum desses comandos falhar, eu faço rollback da transação como toda. É ACID compliant, né, essa transação dentro do Dynamo. Então use isso com parcimônia, né, porque isso não significa que você não pode fazer. Lógico que pode fazer, mas desde que tenha necessidade, porque isso incorre em custo. E outro ponto importante, dados frequentemente acessados. Como eu expliquei para vocês, o DynamoDB ele não tem uma característica de armazenamento em memória, se a gente não construir essa camada de memória na frente do banco. Isso significa o que no fim do dia, Léo? Significa que se eu frequentemente acesso o mesmo item ou o mesmo conjunto de itens, eu vou gastar RCU a mais. Então, algo que a gente tem que se perguntar para otimizar leituras é: será que não cabe um DAX aqui, que é o DynamoDB Accelerator, que nada mais é do que uma camada de memória que você coloca na frente do DynamoDB quando você tem dados frequentemente acessados? Então, essa é a pergunta que essa boa prática traz. Vamos agora falar de WCUs, que é as Write Capacity Units. Mesma coisa, modelagem de dados e nome de atributo. Então eu tenho que me preocupar sim em modelar meu dado direitinho, porque caso contrário eu vou gastar mais WCUs do que eu preciso. WCUs são unidades de 1 KB. Isso significa que para eu gravar um item de 20 KB, eu tenho que necessariamente gastar 20 WCUs. Isso traz para mim no fim do dia um efeito muito mais amplificado do que o de RCUs. Então, mesmo se eu modelar errado o meu Dynamo, poxa, eu vou pegar o meu item grandão ali de 20 KB, vou dividir por 4, se eu estiver usando fortemente consistente, por exemplo, 4 KB, eu vou ter que fazer 5 RCUs para ler esse item de 20K. Para WCU não, eu vou gastar 20 WCUs para gravar esse item grande. Então, a parte de modelagem de dados e nome de atributo é ainda mais importante quando a gente está falando de WCUs. Legal? Lógico que o custo unitário da RCU e o custo unitário da WCU é diferente, mas mesmo assim a gente tem que se preocupar bastante com modelagem e nome de atributo. Outro ponto importante que a gente já conversou é o escopo transacional, ou seja, eu só chamar as APIs transacionais quando eu realmente preciso. Se eu não preciso da API transacional, eu não vou usar a API transacional, beleza? Outro ponto importante, o arredondamento do tamanho do item. Como eu expliquei para vocês, a WCU é 1 kilobyte. Se eu vou escrever 1.1 kilobyte, eu já vou ter o arredondamento para 2 WCUs. Então, muito cuidado com esse arredondamento. Pode parecer algo simples, besta, mas no final do ano, com milhões de escritas, você pode sim ter bastante dinheiro na mesa com esse arredondamento. Então, muito cuidado com o tamanho do item e às vezes a gente está gastando WCUs à toa por conta do arredondamento.
Outro ponto importante quando a gente fala de consumo de WCU é a quantidade de Global Secondary Index que a gente tem na tabela. Então lembra, conceito do Dynamo, Global Secondary Index é uma estrutura de dados replicada a partir da tua tabela, onde você pode ter uma chave de partição diferente da chave de partição da tua tabela. Isso significa que se eu tiver uma chave de partição CPF na minha tabela, eu posso ter uma chave de partição RG, por exemplo, no meu GSI. Isso habilita para mim, por exemplo, cenários onde a minha aplicação está procurando por RG ao invés de CPF. Se eu procurar por RG e a minha tabela está particionada por CPF, adivinha, eu vou ter que fazer um scan na tabela inteira. Então, por isso eu crio um Global Secondary Index. Só que a gente tem que criar o Global Secondary Index com muita parcimônia, igual minha avó falava. Use parcimônia, né? Então, quando você cria um Global Secondary Index, você está gastando dinheiro, legal, com armazenamento, você está gastando dinheiro com WCUs, porque os Global Secondary Index eu tenho que configurar WCUs para ele também. Só que o Global Secondary Index ele incorre num efeito chamado Write Amplification. O que, que isso significa? Quando eu manipulo um item e esse item está presente nos Global Secondary Index, eu vou transformar uma WCU em uma WCU vezes a quantidade de Global Secondary Index que aquele item está projetado. Então, se eu tenho 5 Global Secondary Index com aquele mesmo item, quando eu modifico aquele item no Dynamo, eu vou gastar 5 vezes a quantidade de WCUs que eu gasto. Então, naquele exemplo que eu acabei de dar para você, se eu estou gravando o item de 20 kilobytes e eu tenho 5 Global Secondary Index, eu vou gastar 20 vezes 5 para fazer a atualização dos Global Secondary Index. Então, esse efeito de amplificação de write ele é muito complicado. E quanto maior a quantidade de Global Secondary Index que eu tenho, mais dinheiro eu vou gastar em termos de WCUs para manter os meus índices atualizados quando eu faço alguma manipulação de dados na minha tabela. Outra coisa importante, é raro, mas acontece todo dia, eu crio um Global Secondary Index para habilitar uma necessidade de aplicação, essa necessidade deixa de existir e eu não deletei o índice. Ou seja, é o pior cenário do mundo, porque eu estou gastando dinheiro para manter esse índice, eu estou gastando WCUs para manter esse índice atualizado, eu estou gastando armazenamento para esse índice, só que eu não estou usando ele. Então é o pior do mundo, certo? E outra coisa também, quando a gente fala de WCUs, use Time to Live, use TTL. Por quê? Porque, como diria o Július, né? Por que, que eu vou pagar por aquilo que é de graça? Legal? Então, se eu uso Time to Live, eu não gasto WCUs para expirar o item dentro da tabela do DynamDB. Isso é maravilhoso. Então, se eu defino que o meu Time to Live é 7 dias, imediatamente depois dos 7 dias, esse item vai ser flegado para expiração e o control plane do DynamoDB vai efetuar a remoção desse item até 48 horas. Só que essa remoção não gasta WCU. Isso é maravilhoso, certo? Então o Júlio fica bem feliz, porque eu vou gastar por algo que eu posso ter de graça. Então usa Time to Live. Próximo ponto, quando a gente fala de otimização de custo de DynamoDB, é o armazenamento consumido. O armazenamento consumido eu tenho algumas características importantes. Então eu tenho table classes dentro do Dynamo. Eu tenho a table class standard, onde eu tenho um valor de armazenamento e um valor de chamada de API. E eu tenho a table class infrequent access. O que essa table class tem para mim? Eu pago um pouco menos no armazenamento e um pouco mais na chamada de API para eu ler esse dado ou manipular esse dado. O que isso traz para mim no fim do dia? Se o meu custo de armazenamento no DynamoDB é maior ou igual do que 42% do meu custo total da tabela, então se eu pegar minha conta mensal de DynamoDB, olhar lá e ver que o armazenamento é maior ou igual do que 42% da minha conta total de Dynamo, essa tabela é um forte candidato a usar Infrequent Access, porque eu vou pagar menos por gigabyte armazenado e vou pagar um pouquinho mais por chamada de API. Isso é muito interessante para tabelas que têm uma característica de pouco acesso, mas são tabelas muito grandes. Uma tabela de histórico, por exemplo. Legal?
Uma pergunta muito frequente quando a gente fala de infrequent access é: Léo, a latência vai ser maior? Não, não vai ser maior, a latência vai ser a mesma coisa, a experiência vai ser a mesma coisa, só muda ali a característica da forma da cobrança, que a gente paga um pouquinho menos por armazenamento, um pouquinho mais por chamada de API. Beleza? Próximo ponto é qual que é a volumetria de storage, de armazenamento que eu estou consumindo na minha estratégia de backup? Poxa, será que eu não posso usar funcionalidades como Point in Time Recovery para eu fazer um restore dessa tabela do Dynamo? Será que eu realmente tenho que fazer um snapshot diário dessa tabela? Será que eu preciso realmente fazer um export dessa tabela para S3? Será que eu não estou usando a estratégia errada de backup no meu Dynamo? Então, isso aqui também conta para o custo total da solução. Uma coisa muito importante quando a gente fala de otimização no custo do DynamoDB é modos de capacidade. Quais são os modos de capacidade que a gente tem? On-demand e provisionado. Qual que é a característica do on-demand? Eu não configuro um mínimo ou um máximo, eu deixo o DynamoDB brincar à vontade e o DynamoDB vai deixar para mim pré-provisionado o dobro do meu último pico. Então, se o meu último pico foi 1000 RCUs, ele já vai deixar tudo pronto para 2000 RCUs. E assim vai, né? Isso significa para mim que quando eu estou com uma tabela configurada em on-demand, a probabilidade de eu tomar throttling, ou seja, a probabilidade do Dynamo falar não, não, você não pode ler, ou não, não, você não pode escrever, porque você configurou a tabela com uma volumetria X, você está me pedindo 1000 vezes X, a probabilidade de você tomar throttling no Dynamo é muito menor, mas ela ainda existe, legal? Porque eu vou provisionar o dobro do teu último pico. E nós temos o modo provisionado. Qual que é a característica do provisionado? Eu vou lá e especifico um range, né? Então, olha, as minhas RCOs vão ser tantas, as minhas WCOs vão ser tantas. Isso significa que a gente vai ter uma diferença grande em termos de pagamento. Modo provisionado é mais barato que o modo on-demand. Aí, Léo, significa que todo caso eu sempre devo optar por modo provisionado? Não. Se você não sabe qual que é o consumo que você vai ter nessa tabela, por que que você vai fazer o modo provisionado e, por exemplo, dizer que você vai consumir 1000 unidades se você não tem certeza se vai consumir 1000 unidades? Então, se você não conhece o consumo que vai ser feito dessa tabela, deixe em modo on demand, observa como é o consumo e depois provisiona. E aí o modo provisionado tem uma funcionalidade interessante que é a funcionalidade de auto-scaling. Então, conforme a gente vai usando o Dynamo, a gente pode configurar ele no modo auto-scaling e ele vai sim aumentando a quantidade de RCUs e WCUs. Ponto muito importante, o auto-scaling do Dynamo em modo provisionado, ele trabalha de uma forma muito mais gradativa do que a escalabilidade no modo on-demand. Isso significa que se você tem uma característica do workload que realmente tem um spike, né, do nada ele vem uma pancada e multiplica por 1000 a quantidade de RCUs e WCUs, o auto-scaling do modo provisionado ele não vai se comportar bem. Legal? Mas se você tem uma forma gradativa, por exemplo, eu vou ativando pods da minha aplicação aos poucos. Então, vou sair de 10 pods de aplicação e vou para 50. Só que eu não vou ligar os 50 de uma vez, eu vou ligando de 5 em 5, de 5 em 5, de 5 em 5, vou aumentando a quantidade de pods que estão batendo na tabela. Aí sim o autoscaling vai se comportar bem. E nós temos o modo reservado. A reserva nada mais é do que realmente falar, olha, eu vou consumir essa quantidade aqui de capacidade no Dynamo por 1 ou 3 anos. E eu também posso fazer um cenário de reserva, eu posso compartilhar essa reserva dentro da minha organização, etc. Então também é uma forma muito interessante de você diminuir o teu custo de DynamoDB utilizando o modo reservado. E aí, claro, em cima do modo reservado, a gente também tem a possibilidade de usar auto-scaling, né? Usar, enfim, características para a gente conseguir ter uma escalabilidade maior. E é claro, se eu reservo 1000 e eu consumo 1500, aquelas 1000 que eu reservei eu vou pagar um valor muito mais baixo e as 500 a mais não, né? As 500 a mais que eu passei da reserva aí realmente eu vou pagar o valor cheio dessas RCUs que passaram da minha reserva. Legal?
Então, um ponto muito importante, cheio em termos de on-demand ou provisionado, tá? Ponto muito interessante é adote a reserva. Então, se você sabe que o teu consumo de DynamoDB já está bem maduro, você já sabe mais ou menos o quanto você está consumindo, ou se você é uma empresa grande, você tem várias tabelas dispersas em várias contas, com certeza você tem um número mínimo ali de RCUs e WCUs que você já pode reservar. Ah, então vou fazer a reserva dessa capacidade computacional para mim e eu já começo a economizar desde já, né? Então use o modo reservado sempre a teu favor. E por fim, funcionalidades. A grande dúvida é: existem milhares de funcionalidades legais. A pergunta que a gente precisa se fazer é: eu preciso dessa funcionalidade legal? Por exemplo, será que eu preciso de strings habilitado no Dynamo para fazer CDC, consumir esse dado, jogar num lake, num 0ETL, etc, etc? Ou será que eu não preciso? Muitas vezes os clientes já criam, por conta de infraestrutura como código, a tabela no DynamoDB, já criam a tabela já com strings habilitado e nem vai consumir esses strings depois. Então aqui também a gente está deixando dinheiro na mesa. Outra funcionalidade interessante, usar a funcionalidade Export Import por S3. Será que essa funcionalidade Export Import por S3 vai ser mais barata do que, por exemplo, fazer uma exportação ou uma importação usando uma outra estratégia programaticamente via API, por exemplo? Então, pergunta que a gente tem que se fazer é: essa funcionalidade ela tem o potencial de economizar dinheiro para mim ou não? Outro ponto importante, quando a gente falou de estratégias de backup, é, será que não vale a pena usar Point in Time Recover para dentro daquela janela específica de dias eu ter a possibilidade de fazer a restauração da minha tabela no Dynamo? Será que isso não é mais interessante do que uma vez por dia, por exemplo, fazer a exportação desse Dynamo para o S3? Será que não faz sentido usar o Point in Time Recover? Na esmagadora maioria das vezes faz sentido. Legal? Só não faz sentido quando, por exemplo, eu tenho uma baixíssima retenção do dado, meu dado é muito efêmero, eu não preciso salvar ele, aí acaba não fazendo sentido. Mas na esmagadora maioria das vezes, por uma tabela quente, por uma tabela que é altamente manipulada, faz total sentido a gente usar Point in Time Recover no DynamoDB. Outra funcionalidade, Global Tables. Pô, para que eu vou configurar o Global Tables se eu não estou com a minha aplicação, por exemplo, configurada em duas regiões diferentes, né? Será que faz sentido usar Global Tables no Dynamo? Então, com relação a funcionalidades, a gente tem muita coisa interessante, mas será que eu realmente preciso? Então é a gente fazer essa pergunta mais crítica. Legal? Então, turma, a gente passou por RCUs, a gente passou por WCUs, a gente passou por armazenamento consumido, a gente passou por modos de capacidade e a gente passou por features. É isso? Então eu queria deixar esse mapa mental aqui na tela para mostrar para vocês, né, terem ali a visualização daquilo que a gente conversou. E é isso. Show, galera! Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui o nosso episódio. Espero que esse episódio tenha te ensinado alguma coisa, que você tenha aprendido alguma coisa. Não esquece de deixar teu comentário se você curtiu, se você não curtiu, deixa tua crítica construtiva. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Isso dá uma moral pra gente, dá muita motivação pra gente continuar criando conteúdo de qualidade em língua portuguesa para vocês. Se você não segue o Café com Cloud nas redes sociais, nós estamos no LinkedIn e no Instagram. Os links vão estar aqui disponíveis na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo episódio do Café com Cloud. Valeu, falou!